O que é destaque nesta sexta-feira 13. Tragédia. Incêndio em hospital no Rio de Janeiro deixa 11 pacientes mortos. Governadores dos 9 estados da Amazônia Legal se reúnem hoje com embaixadores da Alemanha e Noruega que suspenderam repasses para o Fundo Amazônia. Maduro não participará da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Proposta do Brasil contra Nicolás Maduro na ONU gera desentendimento com a Europa. Pagamento do FGTS. Caixa estende horário de atendimento nesta sexta e abre no sábado. Geração de emprego tem saldo positivo no Amazonas. A Assembleia Legislativa recebe denúncias de assédio e agressões em colégios da Polícia Militar. Homem morre eletrocutado ao tentar consertar bomba de água em sítio no Jorge Teixeira. Suspeito de assalto e envolvido com drogas encontrado morto com tiro nas costas na colônia Terra Nova. Assassino da motocicleta mata homem com 4 tiros na Praça dos Bois em Parintins nesta madrugada. É o Jornal da Manhã, 60 anos no ar, que começa agora. 5h47, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Goiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Altanzes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Bomba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan e Eu e Você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã, Novo Aripuana. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5h48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Uma névoa seca provocada pela fumaça das queimadas no entorno de Manaus encobre várias áreas da cidade. E como fica o tempo hoje? Claro, parcialmente nublado com temperatura elevada, dizem o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia e o Instituto Nacional de Meteorologia. Para o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a probabilidade de chuva é de apenas 7%. Manaus amanhece com 28 graus de temperatura e o bastão de mercúrio vai esbarrar nos 37 graus Celsius já no começo da tarde. A umidade do ar é baixa, 57%. Os ventos sopram a velocidade de 13 km/h. É sexta-feira, 13. Dia do Agrônomo. Chegamos aos 256 dias do ano e faltam 109 para terminar 2019. Dia de São João Crisóstomo. O Rio Negro baixou nos últimos 3 dias 46 centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem em 25 metros e 5 centímetros. A vazante já chegou aos 4 metros e 37 centímetros. Para quem vai viajar, são normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Brigadeiro Eduardo Gomes. O Ajuricaba, a conhecida Ponta Pelada, aeroporto militar, também opera sem restrições. Fatos marcantes da história. 1906, o 14 bis de Santos Dumont faz um salto curto, o primeiro voo de uma aeronave de asa fixa lá na Europa. 1987, acidente radiológico de Goiânia. Um objeto radioativo é roubado de um hospital abandonado em Goiânia, contaminando muitas pessoas nas próximas semanas e causando morte de alguns por envenenamento ou radiação. Em 1989, o arcebispo Desmond Tutu lidera um dos maiores protestos contra o apartheid na África do Sul. 1994, a Conferência sobre População realizada no Cairo, Egito, aprova o Programa Demográfico da ONU para 20 anos com reservas do Islã e do Vaticano. Em 2008, o furacão Ike atinge a costa do Golfo dos Estados Unidos, no Texas, causando sérios danos à ilha de Galveston, Houston e arredores. Agora 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina. As obras de recuperação da rótula da Sulframa, que chamam de bola,
e drenagem em ruas nas imediações da área irão alterar o trânsito em torno da rotatória a partir das 7 horas deste sábado. A Avenida Danilo Ariosa passará a ter sentido único em direção ao centro a partir da rotatória até a Rua Nova. Segundo a Prefeitura, a mudança temporária dará maior fluidez ao tráfego de veículos na área do Distrito Industrial. Outra medida implementada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana será o desvio do tráfego de veículos pesados pela Rua Nova, no sentido base aérea de Manaus BR-319. A opção aos veículos pesados é seguir na Avenida Rodrigo Otávio até a rótula da Sulframa, de onde poderão acessar a BR-319 ou demais destinos. A intenção é desafogar a Rua Nova, que passará a ter um número maior de carros de menor porte. Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, Itamar Jardina, bom dia ao ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, transporte coletivo na cidade funcionando sem a normalidade. Operando tranquilamente, Paulo Guerra, conforme a tua recomendação, já passamos nas garagens, nas principais do transporte rodoviário, já observamos também a situação do transporte alternativo, tudo tranquilo, Paulo Guerra, para quem vai se deslocar agora no começo da manhã. Peregrini, pronto-socorros da cidade com muita movimentação? Até que não, Paulo. Pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação tranquila. O pronto-socorro João Lúcio, com aqueles números que não fogem ao cotidiano, o mesmo acontecendo no pronto-socorro Platão Araújo. E pessoal do IML até que não teve muito trabalho durante a noite, né, Peregrini? A não ser os exames de praxe. Os exames de praxe, Paulo, que foram até, né, em grande número em relação aí a prisões que aconteceram. Pessoas que são presas passam também por exames de corpo de delito, agressões aí de pai agredindo o filho, pai embriagado esfaqueou o filho nas costas, Paulo Guerra, e um adolescente também que esfaqueou o vizinho ou estava embriagado. Pois é, esse pai embriagado chegou em casa, o filho estava lendo a Bíblia, Peregrini, e ele esfaqueou o filho. Pois é, uma facada na costa, né, Paulo? O filho, um bom cristão, estava lendo a Bíblia, já perdoou o pai agressor. Ainda bem, Paulo, que o ferimento não foi tão grave assim, passou por exames, fez curativo e posteriormente foi liberado. Pois é, o pai vive adernado a bombordo com o porão cheio d'água, Alberto Peregrini. Completamente embriagado, e as informações dão conta de que ele toma cachaça, toma um tal de camelinho, né, que é uma cachaça com sabor de frutas, e vive, Paulo, completamente embriagado. Peregrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra. Daqui a pouquinho vamos voltar sim com essas e outras informações. Estamos aí nas ruas da cidade em busca de informações quentinhas para você, ouvinte do Jornal da Manhã. Até daqui a pouco. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã é a dona Luciana, o Luiz Márcio e o Zeus lá no bairro da Redenção, o Adelson lá na costa do Gabriel em Anamã e a professora Saboia em Manacapuru. O Comando de Policiamento Ambiental apreendeu na manhã de ontem 4 toneladas de pescado ilegal no terminal pesqueiro na feira da Paer, bairro de Educandos. Durante a ação, um homem de 48 anos foi preso e confessou que estava comercializando o pirarucu no local. O material apreendido será doado para instituições filantrópicas de Manaus. A programação de hoje no Teatro Amazonas. O Instituto Vira da Barra apresentará o segundo concerto Vira da Barra Cores do Brasil, com canções clássicas e populares que marcaram época no Brasil, com participações especiais de cantores do cenário musical amazônico e o coral infantil Vira da Barra. A entrada é gratuita e a classificação livre. Escola Municipal Fernando Damasceno em Iranduba ganha novas instalações. Quem tem os detalhes é J. Rai. O prefeito de Iranduba, Francisco Gomes, e o secretário municipal de Educação, Hamilton Gadelha, inauguraram na manhã de ontem as novas instalações da Escola Municipal Fernando Damasceno, na Avenida Rio Madeira, no centro da cidade. A unidade de ensino, que tem mais de 300 alunos do ensino fundamental, funcionava antes em um prédio alugado com 7 salas de aula. O imóvel entregue ontem, totalmente reformado com 8 salas, pertencia à Escola Municipal Segundo Ebling, que agora funciona em um prédio cedido pelo Serviço Social da Indústria SESI. De acordo com o secretário de Educação, Hamilton Gadelha, o investimento totaliza R$60 mil e até o fim deste ano outras 3 salas devem ser construídas, abrindo espaço para aproximadamente mais
mais 250 vagas na escola Fernando Damasceno. Você sabe, como é conhecedor de todos, que a infraestrutura escolar nossa estava abandonada há mais de 10, 15 anos, muitas escolas sem qualquer condição de funcionamento, e aos poucos o prefeito Chico vai dando dignidade a isso aí, tanto para quem trabalha nas escolas, os nossos servidores, mas principalmente os nossos patrões, que são os alunos, que merecem um bom ambiente de estudo. O prefeito Francisco Gomes disse que o município registrou neste ano aumento na arrecadação de impostos, e isso, segundo ele, está permitindo que sejam feitos importantes investimentos em setores vitais da administração. Com essa arrecadação de impostos, nós estamos fazendo esse desafio, reformando o colégio, reformando o BS, terminando o BS das gestões passadas, já terminamos 2 BS abandonadas dentro do mato, e nós, graças a Deus, com muito trabalho, estamos conseguindo terminar. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, SEMEI, também estão previstas reformas nas escolas Creuza Abesse Fará e Ana Barbosa de Castro, na sede do município, Irmã Bruna Coderne em Cacau Pireira, São Lázaro na Ilha da Marchantaria e Cícero Monteiro em Paricatuba. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h57. A malha aérea internacional do estado será ampliada a partir do mês de dezembro. Nesta quinta-feira, a Gol iniciou as vendas de bilhetes da nova rota que oferecerá voos diretos todos os sábados entre Manaus e Orlando, nos Estados Unidos da América. A capital do Amazonas se torna a terceira cidade a receber decolagens sem escalas ou conexões da empresa com destino ao estado da Flórida, que já conta com saídas de Brasília e Fortaleza. De acordo com a presidente da empresa estadual de turismo do Amazonas, Amazonas Tour, Rosalene Medeiros, esse é o primeiro passo para a ampliação da malha aérea internacional no estado. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Vai Seis Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Manaus. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Bó. O vereador Elias Emanuel representou a Câmara Municipal de Manaus em audiência na Comissão de Desenvolvimento Econômico lá em Brasília. A discussão foi em torno do Sínodo da Amazônia e a importância da Zona Franca de Manaus na preservação ambiental e sobrevivência dos povos indígenas. A iniciativa foi do deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade. Elias, que é do PSDB, chamou a atenção que a ação da Igreja Católica pode motivar instituições internacionais e governos a ajudar na preservação da Amazônia, mas respeitando sempre a soberania do Brasil sobre a região. Eu vou conversar com o vereador Elias Emanuel e perguntar para ele o que o Sínodo da Amazônia tem em comum com a Zona Franca de Manaus. Bom dia, vereador. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Difusora. O Sínodo é um momento histórico da Igreja Católica, onde ela volta o seu olhar para a Amazônia, mas principalmente com a preocupação da preservação ambiental, não esquecendo a figura da pessoa humana, dos povos tradicionais, dos ribeirinhos e principalmente da nossa vida, que vivemos aqui na região mais verde do planeta. O que isso tem a ver com a Zona Franca de Manaus? A Zona Franca de Manaus é um modelo econômico criado em 1967 e ao longo de 52 anos soube muito bem alinhar modernidade com o melhor e maior parque eletroeletrônico da América Latina com a preservação ambiental. É só você olhar o mapa do Amazonas e ver que o entorno da cidade de Manaus e municípios vizinhos não sofrem com esse drama das queimadas. Portanto, o modelo Zona Franca de Manaus, ele é economicamente viável e ambientalmente sustentável. Vereador, o IBGE divulgou que a atividade industrial da Zona Franca caiu 6,2% de julho a agosto. É um cenário que preocupa? Bastante, Paulo, bastante. Quando a gente vê
o arco histórico de empresas e empregos na Zona Franca de Manaus de 2013 para cá, nós caímos de 121 mil empregos para pouco mais de 87 mil empregos. O declínio também aconteceu com as empresas. Nós tínhamos 480 empresas, hoje nós temos 430 empresas. Portanto, nesse cenário de reforma tributária no Congresso Nacional, a gente não pode perder a oportunidade para gritar e defender esse modelo, principalmente quando figuras como o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala contra o nosso modelo em fóruns nacionais com empresários. O que aconteceu na sexta-feira passada em Fortaleza, que ele disse que o modelo Zona Franca de Manaus é mal feito e traz uma renúncia fiscal para o Brasil, que é um prejuízo. O ministro ou é ignorante ou ele está agindo de profunda má-fé com o estado do Amazonas. Eu aprovei na Câmara essa semana uma moção de repúdio contra o ministro Paulo Guedes, porque o comportamento dele em relação ao Amazonas e à Zona Franca de Manaus tem sido verdadeiramente selvagem e de alguém que não respeita a nossa história. O Jornal da Manhã está ouvindo e conversando com o vereador Elias Emanuel, que é do PSDB. Vereador, a Câmara no dia 20 vai fazer uma sessão que vai homenagear vários radialistas. É verdade, a gente vai fazer uma manhã do rádio na Câmara Municipal de Manaus, Paulo. E eu vou ter a alegria de passar a você a medalha de ouro Cidade de Manaus. Porque, Paulo, eu duvido que haja hoje no Brasil um radialista com um tempo maior no ar do que você. Você está no ar desde 1966. O Jornal da Manhã, que tem 60 anos, conta com a sua voz há quase 50 anos e eu sou testemunha, segunda a domingo, da tua dedicação à notícia. Portanto, para mim será um momento de muita alegria fazer esse reconhecimento a ti, na véspera do Dia do Radialista, porque o nosso dia é dia 21 de setembro, e eu quero dizer a ti, Paulo Guerra, que nesse arco de comemorações dos 350 anos da cidade de Manaus, eu considero que a tua voz ela deve ser para nós patrimônio imaterial, porque faz parte do nosso cotidiano e do raiar do sol desse vasto Amazonas há muito tempo. Portanto, reconheço em você, em outros profissionais do rádio, verdadeiras figuras que nos representam muito bem na arte de comunicar. Eu quero agradecer ao vereador Elias Emanuel pelas palavras e também lembrar que outros radialistas serão homenageados, como o companheiro aqui da Rádio Difusora, o Gerando Vieira, o Abelardo de Almeida Passos, que foi durante muitos anos o presidente do Sindicato dos Radialistas, não é isso, vereador? Exatamente, Paulo. Nós esperamos fazer dessa manhã verdadeiramente uma grande festividade em louvor ao rádio. Olha, Paulo, o rádio chegou no Brasil em 1922 com o Roquete Pinto e vai completar 100 anos agora em 2022. E você tem mais da metade desse período de trajetória no rádio no Brasil, exercendo a sua função por meio do radiojornalismo. Muito obrigado pelo teu empenho. Eu agradeço a entrevista dada aqui ao Jornal da Manhã pelo vereador Elias Emanuel, que é do PSDB. Bom trabalho na Câmara Municipal e parabéns pelo mandato que você exerce. Muito obrigado, um bom dia. 60 anos do ar do Jornal da Manhã. Tá bom, bom dia. 6:07 em Manaus. O amazonense se casa em média com idade que varia entre 25 e 29 anos, conforme mostra estudo sobre comportamento realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O levantamento indica também que as pessoas estão se casando menos no estado. Redução de 4,98% no registro de matrimônio, que ainda assim é a segunda maior da região em registro de união entre pessoas depois do Pará. Para muitos, dá coceira quando fala em casamento, mas estão casando com 29 anos. 6:07, temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez foi um grande sucesso o primeiro dia de apresentação do Festival de Banda Chanfara de Manacapuru.
realizado pela Prefeitura por meio da Secretaria de Educação do município. Centenas de alunos da rede municipal e estadual fizeram belas apresentações, levando ao delírio o mar de gente que lotou as arquibancadas do Parque do Ingá. Orgulho para o prefeito Beto D'Angelo, um dos idealizadores do festival, que disse ser este um sonho realizado. É um sonho realizado. Ainda era vereador à época. Tentamos, eu e o Conde à época era um coordenador da SEDUC no município. Idealizamos esse festival de bandas fanfarra. Começou acanhado. Os janeses que entenderam do que se tratava. No ano seguinte, já na condição de prefeito, reunimos as forças, reunimos o município e o estado. Fizemos a primeira apresentação aqui dentro do Parque do Ingá. E hoje não é diferente. O Parque do Ingá está lotado com as famílias, com crianças e com muito talento, porque aqui foi aflorado, foi estimulado, foi invocado os nossos talentos que estavam ocultos, estavam ociosos, estavam esquecidos. E aqui com esse trabalho das escolas fanfarras, junto com os professores, com os coordenadores, com os gestores, nós estamos fazendo uma brilhante festa. Festa essa que já se tornou data comemorativa do município, e eu tenho certeza que isso aqui vai se tornar um grande marco, uma grande referência do nosso município. Quem esteve prestigiando o evento foi o deputado estadual Sidésio Campos, que disse não existe fórmula para reunir a família se não for através da educação. Não tem fórmula diferente que não seja reunir a família. Aqui são pessoas que estão lotando o Parque do Ingá, com mais de 10.000 pessoas aqui. E como o prefeito Beto D'Angelo estava falando, enquanto a Ciranda gasta milhões, aqui pouco mais de 30 mil reais, lotou aqui o Parque do Ingá com as fanfarras e as bandas marciais. Eu fico aqui como professor, como educador, acreditando mais do que nunca para reduzir a criminalidade juvenil e, acima de tudo, as drogas, a violência. Não tem outro caminho que não seja investir na educação e, acima de tudo, a iniciação do instrumento musical. Então eu vejo que hoje o Manacapuru sai na frente desses fatos extremamente importantes. E eu estou aqui constatando pessoalmente esse mega evento com pouco custo e muito resultado familiar, cultural e econômico e educacional para o povo de Manacapuru. Para o secretário Conde da Educação Municipal, não existe educação completa se o aluno estiver segregado das atividades da escola e ligado literalmente a um só sistema. Tem que haver inovação e o Festival de Bandas Fanfarras de Manacapuru está provando que o caminho é este: investimento no entretenimento, no esporte e na vida social do estudante. Bem, Paulo, se fizeram presente no evento a primeira-dama do município, senhora Laura Nicolau D'Angelo, o deputado federal Sidney Leite, o presidente da Câmara, vereador Sassá Jefferson, e o vereador Sérgio Ferreira, dentre outras autoridades. Lembrando que ainda hoje, a partir das 17 horas, a segunda e última apresentação do festival, com a participação de bandas de Manaus e outros municípios. No mais, só dizer que quem não perde o Jornal da Manhã é a Caixa da Lanchonete Esquina do Suco, aí em Manaus, bem pertinho da nossa rádio difusora. Assim como também nosso amigo Helder Tibiriçá, na Estrada da Bela Vista, que todos os dias está ligado, ouvindo este grande noticioso. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. A Secretaria de Estado da Saúde e a Defensoria Pública do Estado começam a operar a partir do dia 23 o procedimento extrajudicial de saúde, sistema online que viabilizará a comunicação direta entre as instituições, garantindo que demandas de usuários do SUS levadas à DPE sejam solucionadas sem a necessidade de recorrer à Justiça. O novo boletim elaborado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, divulgado nesta quinta-feira, informa a confirmação de mais 6 casos de doença de Chagas aguda de transmissão oral, procedente da comunidade rural do município de Barreirinha. Com isso, passa para 16 o número de casos de pacientes confirmados na mesma comunidade. A Justiça deferiu o pedido do Ministério Público do Amazonas e determinou o pagamento de multa de R$100 mil pela Amazonas Energia por 2 dias de racionamento do serviço elétrico em Humaitá. No segundo dia de racionamento, em 11 de setembro, a primeira Promotoria de Justiça de Humaitá requereu ao Judiciário a aplicação de multa no valor de R$50 mil por dia em que houvesse interrupção no
fornecimento de eletricidade naquele município. A população de Manacapuru tem até este sábado para procurar a Defensoria Pública do Estado e ingressar com ações individuais de indenização por causa dos transtornos provocados pelo apagão elétrico que atingiu o município em julho deste ano. De 8 às 17 horas, a equipe da Defensoria itinerante estará atendendo na sede do Pronto Atendimento ao Cidadão no bairro Terra Preta. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, Amazonas e Roraima, TRT-11, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho promovem no próximo dia 20 o primeiro Seminário de Direito do Trabalho em Itacoatiara. Organizado pela Escola Judicial do TRT, o evento contará com 3 palestras que serão proferidas por membros do Ministério Público do Trabalho e da Magistratura do Trabalho. Mostrar o potencial sustentável do polo industrial de Manaus na geração de emprego e renda e os impactos dessas atividades para a preservação da floresta. Esse é o objetivo da primeira feira de sustentabilidade do polo industrial de Manaus, criada em parceria entre a Superintendência da Zona Franca de Manaus e o Instituto Pianta. A Superintendência da Suframa convocou a imprensa para falar sobre o assunto hoje às 10 horas da manhã. O Amazonas registrou em julho a contratação de 13.305 pessoas, um saldo diferença entre contratações e demissões positivo de 26,44% em comparação com junho deste ano, o que representou 2.128 postos de trabalho a mais no período, de acordo com estudos da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência e Inovação, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O governador Wilson Lima assinou nesta quinta-feira um decreto que estabelece a redução da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cobrada sobre as aquisições interestaduais de produtos farmacêuticos. A medida reduz a carga tributária total que incide sobre medicamentos para empresas atacadistas instaladas no estado, além de representar a economia para o consumidor final. A expectativa é ampliar em 10% a arrecadação tributária neste setor em um período de 6 meses. O defensor público geral do estado, Rafael Barbosa, receberá nesta sexta-feira a medalha Rui Araújo, a mais alta comenda concedida pela Assembleia Legislativa em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por personalidades em favor do estado. A solenidade será realizada às 10 horas do plenário Rui Araújo em sessão especial proposta pelo deputado estadual Cabo Maciel. A cerimônia será presidida pelo titular da casa, deputado Josué Neto. Um grupo de 90 pessoas, entre pais e professores das escolas militares de Manaus, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado na manhã desta quinta-feira para denunciar abuso de autoridade, assédio moral e desvio de dinheiro em colégios militares na capital. Representantes das associações de pais e mestres dos colégios militares denunciaram casos de agressão física cometidos por gestores contra professores. Eles também relataram o caso de assédio moral e sexual contra estudantes e pais de estudantes que seriam assediados em troca de vagas no colégio ou melhores notas nas avaliações escolares. Uma professora da rede pública que preferiu não se identificar disse que vários colegas já foram assediados moral e sexualmente. Ela cobrou providências por parte da CEDUC. O deputado estadual Fausto Júnior, que abriu espaço na Assembleia para a PMC denunciar o problema, reconhece o importante papel desempenhado pelos colégios da Polícia Militar na melhoria da educação pública no Amazonas. Porém, segundo o deputado, as supostas irregularidades cometidas nos colégios não podem ser varridas para debaixo do tapete. Na tentativa de ouvir todos os envolvidos no caso, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa marcou para a próxima quarta-feira, dia 18, uma reunião com representantes dos colégios militares, da SEDUC, do Comando da Polícia Militar e das APMCs. O objetivo é ouvir todos e buscar uma solução para o problema, além de identificar os gestores que estariam cometendo irregularidades na administração dos colégios. E atenção, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado, das 9 às 15 horas, para a liberação do saque de até R$500 em contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A Caixa também vai trabalhar com horário estendido por 2 horas nesta sexta-feira, hoje, portanto, início do saque, e nas próximas segunda-feira, dia 16 e terça-feira, dia 17. Assim, as agências que normalmente abrem às 11 horas vão iniciar o atendimento às 9 horas da manhã. Aquelas que abrem às 10 horas iniciarão os trabalhos às 8 e as que abrem às 9 horas atenderão a partir das 8 horas. Eles terão 1 hora a mais ao final do expediente. No caso de agências que abrem às 8 horas, serão 2 horas a mais ao final do horário de atendimento. Polícia. E começando dizendo que Manaus tem no momento 28 graus de temperatura e que a zona sul da cidade amanhece encoberta com muita
fumaça. E também aqui uma observação de ouvinte: hoje, em virtude dos saques do FGTS, o policiamento deve ser redobrado nas agências bancárias, loterias e caixas 24 horas, porque a bandidagem vai estar de olho. É verdade. O homem identificado como Gildo Correia Martins, de 20 anos, foi morto a tiros hoje de madrugada na frente de pessoas que passavam pela Praça dos Bois, em Parintins. Segundo a polícia, o homem não identificado, que estava em uma motocicleta modelo Yamaha, avistou a vítima e, raivoso, se aproximou e efetuou pelo menos 4 vezes e em seguida fugiu. Ainda segundo a polícia, o autor teria saído de um bar do lado vermelho. 6h22 em Manaus. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, começando com o pronto-socorro 28 de agosto. No 28 de agosto, uma pessoa delegada vítima de atropelamento por moto, ocorrido no bairro da Cachoeirinha, era por volta de 20h30 à noite de ontem. O homem também deu entrada no 28 de agosto, vítima de bala. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele levou um tiro de raspão e deu entrada naquela unidade de saúde. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. No João Lúcio, pense no homem ferido. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, era por volta de 22h30, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e pauladas. Tudo aconteceu no bairro Novo, ali próximo ao Zumbi dos Palmares. Esse homem ainda não foi identificado e rapidamente foi atendido pelos profissionais do João Lúcio, onde permanece internado. Pronto socorro Platão Araújo, este localizado no coração da zona leste da cidade, ali próximo ao cemitério São João Batista. Um homem conhecido como Ivan, sujeito perigoso, violento, a noite de ontem atacou outro companheiro dele de copo. O Ivan gosta de beber, os dois bebiam muito, até que o Ivan resolveu pegar um pedaço de pau e dar-lhe uma lapada, uma paulada no seu companheiro de copo. O Ivan é um homem de aproximadamente 23 anos, que mora ali naquela área, ali por baixo daquelas carretas que ficam próximo ao cemitério São João Batista, e é acostumado a dar pauladas nos outros. Aliás, falando em cemitério, um abraço a todos os feirantes dali da área do cemitério São João Batista, que já estão montando as barracas de polícia. Um detento do semiaberto, identificado como Cristiano Cornélio. O Cornélio, de 29 anos, foi roubar um celular de uma secretária em uma escola pública. Paulo Guerra, pegaram o Cornélio e deram a pisa. Isso aconteceu na rua Leopoldo Neves, no bairro de São Raimundo. O suspeito foi imobilizado por um homem, um suposto policial civil. Aí a população veio e deu-lhe uma pisa nele. Elemento acostumado a roubar naquela área. O Cristiano Cornélio, de 29 anos. Coitado, além de Cornélio, ainda pegou uma pisa lá na área do bairro de São Raimundo. Lá no São Raimundo não tem brecha para Cornélio, nem tampouco para ladrão. E por isso esse levou uma pisa da população. Grande trabalho dos policiais do Batalhão Ambiental, que realizaram fiscalização lá na praia, próxima ali a Panaí, né? Ali na feira da Panaí, e conseguiram apreender um barco aí que estava com aproximadamente, Paulo Guerra, 4 toneladas de pirarucu fresco. Era muito pirarucu e peixe ilegal. E o Batalhão Ambiental, fazendo a fiscalização, conseguiu apreender todo esse pescado, mais de 4 toneladas de pirarucu. Grande trabalho do policiamento ambiental, que tem o comando do Coronel Wildo. Mais uma vez, Coronel Wildo e sua equipe fazendo grande trabalho pelo Batalhão Ambiental. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora
Ontem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção! Um homem de 59 anos de idade morreu eletrocutado no ramal do Brasileirinho, no sítio de propriedade da vítima. As informações dão conta de que ele foi tentar consertar uma bomba d'água, fio de escapelato, água, e uma pessoa que não tinha muita habilidade com a questão elétrica acabou resultando aí em morte. Um homem que infelizmente morreu lá no seu sítio, eletrocutado no ramal do Brasileirinho, área do ramal do Brasileirinho. Esse homem lá na altura do quilômetro 4 acabou morrendo. Bala! Tiro na comunidade Jesus Me Deu, na área do bairro Terra Nova. Um homem foi assassinado. Segundo as primeiras informações, o homem tem entre 25 e 29 anos de idade, ainda não foi identificado e era acostumado a praticar roubos na área. Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia já chegava com a informação de que esse homem estava morto próximo a uma escola, estava com um balaço nas costas e acabou sendo levado pelos profissionais do Instituto Médico Legal. O Departamento de Perícia Técnica também já havia feito os primeiros procedimentos no local do crime. Delegacia especializada em homicídios e sequestros ao comando do delegado Paulo Martins. Ontem mesmo já começou a agir, já começou o Paulo Guerra a fazer os primeiros procedimentos de perícia no local. A última informação, Paulo Guerra dá conta de que um homem de 45 anos que não pode ter o nome divulgado foi preso pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, que é comandada pela competente delegada Joyce. A doutora Joyce prendeu o bandidão. Doutora Joyce Coelho prendeu esse homem que estuprou uma criança de apenas 9 anos de idade. Ele é namorado da vovó da vítima. A velhinha conseguiu arrumar um estuprador para dentro de casa e ele vinha praticando esse crime e contava para as coleguinhas dela o relato da criança. Uma coisa macabra, Paulo Guerra. As coleguinhas delas, toda vez que ela ia para casa, elas diziam, as pequenininhas, fecha a porta, não deixa ela entrar. Isso chamou a atenção dos professores, que logo chamaram a delegada. Os pais de aluno também já tinham ouvido falar nessa conversa, e a delegada Joyce Coelho conseguiu prender esse bandido, esse monstro que estuprou uma criança de apenas 9 anos de idade. Essa prática já vinha acontecendo desde que a criança tinha 8 anos. Agora ele está atrás das grades e tomara que apodreça na cadeia. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla Sena Concurso 1985 sorteou no primeiro sorteio 08 27, 36, 41, 46 e 48. Este foi o primeiro sorteio. No segundo, 05, 09, 12, 13, 17, 19. Prêmios acumulados nas duas faixas. E dia de sorte concurso 200. Dezenas sorteadas 10, 12, 13, 17, 21, 23 e 27. Qual foi o mês de sorte, Eduardo? fevereiro. 7 números, não houve acertador. 6 números, quantos acertaram? 87 apostas ganhadoras com premiação individual de R$2.196 e mais 77 centavos. Vamos a Time Mania Concurso 1381. Qual foi o time do coração? Uberlândia, lá das Minas Gerais. E as dezenas? As dezenas foram 12, 14, 30, 54, 55 62 e 80. Anote aí: 12, 14, 30, 54, 55 62 e 80. 6 números, uma aposta, R$77.545,21 é o prêmio. 5 números, 114 apostas, o prêmio R$971,74. E aqui na concurso 5.070, acumulou? Também acumulou
Dezenas sorteadas 30. 54. 55. 64. E 78. Repito. 30. 54. 55. 64. E 78. Quantos apostadores na quadra? 54 apostas ganhadoras com premiação individual de R$9.640,02. E o terno? O terno teve 5.192 apostas ganhadoras com premiação de R$150,77. E a hora em Manaus? 6h34. Esportes. Principal contratação do São Paulo na temporada, Daniel Alves revelou ontem em entrevista especial para a plataforma de Players Tribune que teve propostas para voltar para 2 de seus ex-clubes após sair do PSG, Barcelona e a Juventus. Os torcedores que costumam frequentar os estádios no Campeonato Brasileiro podem ganhar um presente e tanto. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou uma promoção para aproximar a relação com os fãs do futebol. Entre as novidades, destaque para o sorteio de carro. Já foram escolhidos 40 jogos para a definição daqueles que irão ganhar os veículos. Essa ação vai rolar em 2 jogos por rodada e cada time terá até dezembro carros sorteados em 2 compromissos como mandante. Os primeiros sorteados vão acontecer já nesse final de semana. Serão contemplados torcedores que vão assistir aos jogos entre Palmeiras e Cruzeiro e Atlético Paranaense e Avaí. Um jogo isolado ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, a Ponte Preta perdeu para o Vila Nova de Goiás por 1-0. No Brasileiro de Aspirantes, o Grêmio se classificou para a final com o Internacional ao fazer 3-0 sobre o Vitória. No outro jogo, o Internacional venceu o Bahia por 1-0. E os jogos de hoje? Às 19h15, pelo Campeonato Brasileiro Série B, jogam Botafogo de São Paulo e São Bento. O jogo das 20h30. Oeste Operário. E das 21h30. Atlético Goianiense e Bragantino. E a hora? 6h36. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira, em dia marcado pela melhora do humor dos mercados externos com o anúncio de novo pacote de estímulo do Banco Central Europeu, que também cortou juros como esperado e adiamento da entrada em vigor das novas tarifas de importação dos Estados Unidos sobre produtos chineses. A moeda norte-americana caiu 0,13% a R$4,0602. Sai hoje o índice de atividade econômica do Banco Central, uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto PIB de julho. A economia brasileira registrou retração de 0,13% no segundo trimestre de 2019, segundo o IBC-BR. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado, determinou ontem que 70% dos empregados dos Correios mantenham as atividades da empresa durante a greve iniciada nesta semana. Pela decisão, o descumprimento do efetivo acarretará na aplicação de multa de R$50 mil por dia aos sindicatos da categoria. Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio poderão usar documentos vencidos para identificação nos dias do exame. Essa é uma novidade na aplicação deste ano. De acordo com o Ministério da Educação, esses documentos, no entanto, devem ser originais e conter foto. Cópias simples autenticadas em cartório ou documentos sem foto não serão aceitos pelos aplicadores. O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concedeu na tarde de ontem um habeas corpus ao ex-deputado federal Índio da Costa. O político foi preso na última sexta-feira durante uma operação da Polícia Federal contra fraude nos Correios. O esquema de fraude tinha repasses de até R$250 mil por mês para cargos altos. A prisão do político foi decretada pela 7ª Vara Federal de Florianópolis. A Justiça determinou que Índio terá que pagar 200 salários mínimos como fiança e precisará entregar o passaporte para deixar a cadeia. 4 anos e 3 meses depois de ter sido preso, o empresário Marcelo Odebrecht visitou na tarde desta quinta-feira a sede da construtora Odebrecht em São Paulo. Ele retornou à empresa que presidiu por 7 anos. De acordo com a assessoria da empresa, ele foi visitar amigos que trabalham na Odebrecht. De acordo com a Justiça Federal de São Paulo, depois da decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, Marcelo Odebrecht conseguiu progredir de regime e saiu nesta quinta da prisão domiciliar que cumpria desde dezembro de 2017. Gilmar Mendes fez o que mais gosta, soltar ladrões da cadeia. Mendes mandou soltar empresários presos em ação no Rio de Janeiro que apura desvio de R$52 milhões. Foram só 52 milhões, coisa pouca. Miguel Skin e Gustavo Estelita estavam presos desde agosto de 2018. O ministro do STF alega que os fatos da denúncia são antigos e não justificam a manutenção deles na cadeia. Ou seja, quem rouba e já faz muito tempo tem que ser esquecido.
O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera de uma cirurgia realizada em São Paulo, ficará afastado do cargo por mais 4 dias, segundo nota divulgada na tarde de ontem pelo porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros. A previsão inicial era de que Bolsonaro reassumisse o cargo nesta sexta-feira. Agora isso deve acontecer apenas na terça-feira. O hospital montou um escritório de onde Bolsonaro poderá despachar. Ainda não há previsão de alta. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou por unanimidade esta madrugada um projeto de lei alimentar de emergência para permitir maiores recursos aos programas sociais. O texto ainda precisa ser ratificado pelo Senado. A proposta, que prevê um aumento de 50% nos valores para programas de assistência alimentar, equivalente a cerca de 8 bilhões de pesos e cerca de 547 milhões, foi apoiada por 22 deputados, uma abstenção e nenhum voto contrário. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta quinta-feira que não participará da Assembleia Geral da ONU neste mês de setembro em Nova York, no momento em que trava uma luta pelo poder com o líder opositor Juan Guaidó. A Venezuela será representada pela vice-presidente Delcy Rodrigues e pelo chanceler Jorge Arreaza. Maduro disputou o poder desde janeiro passado com Guaidó, chefe do parlamento e reconhecido como presidente interino por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, que adotaram uma série de sanções contra Caracas. Maduro disse que seus delegados levarão ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, mais de 12 milhões de assinaturas obtidas na iniciativa No More Trump contra as sanções impostas por Washington. O destino do governo de Nicolás Maduro coloca o Brasil e a Europa em lados opostos na diplomacia internacional. A UOL obteve com exclusividade um rascunho da resolução que o Brasil prepara para apresentar às Nações Unidas. Nela, o Itamaraty propõe a criação de uma comissão de inquérito internacional para investigar os crimes de Maduro e sua estrutura de repressão. Mas nem todos estão de acordo com a proposta do Brasil e nos bastidores a situação passou a gerar tensão entre os representantes do governo de Jair Bolsonaro e as diplomacias de outros países. Rússia, China e outros governos aliados a Maduro deixaram claro sua oposição ao projeto. Nos últimos dias, os europeus também tentaram convencer o Itamaraty a desistir da ideia, alertando para pelo menos 2 aspectos. O primeiro deles é o risco de que a proposta não seja aprovada no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o que seria alardeado por Maduro como uma enorme vitória diplomática. Mas há um segundo aspecto para a postura dos europeus. Várias capitais do velho continente consideram que, ao criar uma investigação que até hoje apenas foi adotada com países como Síria, Coreia do Norte, Burundi, Mianmar e Sudão, a comunidade internacional estará aprofundando o isolamento do governo de Maduro. O risco poderia ser um radicalismo ainda maior por parte de Caracas, com impacto para os opositores que ainda estão dentro do país e em liberdade.